Existe uma dor que reorganiza tudo. Não é a dor que dói e passa. Não é a dor que você já sabia que ia chegar um dia. É a dor que chega sem avisar, que leva consigo algo que você nunca imaginou perder e que divide a sua vida em antes e depois. E no meio desse depois, alguém chega e diz: Deus tem um propósito em tudo. E você sorri, porque não tem energia para discutir, mas por dentro algo grita: como? Como isso tem propósito? Como um Deus bom permite que isso aconteça? E a fé, que antes parecia sólida, começa a rachar por dentro. Se você já esteve nesse lugar, este vídeo é para você. Primeiro, preciso dizer algo que talvez ninguém tenha tido coragem de dizer. Algumas perdas não fazem sentido, não agora. Talvez nunca, pelo menos não nessa vida, não com a perspectiva que temos agora. E qualquer resposta religiosa que chega rápido demais, embalada demais, arrumada demais, provavelmente não está levando a dor a sério. Porque dor real não cabe em frase de versículo. E fé real não exige que você finja que cabe. Existe um momento no Evangelho de João que eu nunca consigo ler sem parar. Lázaro morreu, Maria foi ao encontro de Jesus chorando, e o texto diz algo que parece simples, mas é extraordinário. Jesus também chorou. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, tinha o poder para isso, e ainda assim, antes de agir, antes de resolver, ele parou e chorou junto. Esse detalhe não está ali por acidente. Está ali porque a dor humana importa para Deus não como problema a ser resolvido, mas como realidade a ser habitada junto. Antes da solução há a presença, antes da resposta há o choro compartilhado. Mas então o que acontece com a fé quando a perda chega? Para muitas pessoas a fé não some de uma vez, ela vai rachando. Primeiro você continua orando, mas as palavras soam ocas. Depois você continua indo à igreja, mas se sente como um fantasma entre pessoas que parecem ter algo que você perdeu. Depois você para de ir, depois para de orar. Depois para de tentar. E aí vem a culpa, porque além da perda você carrega a sensação de que sua fé deveria ser mais forte, que você está falhando espiritualmente em cima de tudo mais que já perdeu. Mas deixa eu te dizer algo, o que você está descrevendo não é fraqueza espiritual, é luto. E luto é o preço do amor. Você só perde profundamente o que amou profundamente, e amar profundamente é a coisa mais humana e mais sagrada que existe. O teólogo Nicholas Wolterstorff perdeu o filho de 25 anos num acidente de montanhismo, e escreveu um livro chamado Lament for a Son, Lamento por um Filho, que é um dos textos mais honestos já escritos sobre fé e perda. Ele escreveu: não vou tentar diminuir minha dor fingindo que ele vai voltar, não vou tentar anestesiar minha dor procurando distração. Não vou tentar negar minha dor fingindo que estava preparado para isso. Vou entrar nela e através dela. Entrar na dor e através dela. Não ao redor, não por cima, através. Essa é a única saída real. E é também o único caminho onde a fé pode ser reconstruída de uma forma que dure. Como então ter fé depois de uma perda que não faz sentido? A primeira coisa é parar de exigir que a fé pareça o que parecia antes. A fé do outro lado de uma perda profunda raramente é igual à fé antes dela. Ela é mais quieta, mais simples, menos entusiasmada, menos certa de muitas coisas. Mas pode ser muito mais real, porque ela foi testada, porque ela sobreviveu à coisa mais difícil que você já enfrentou. E o que sobra depois disso não é a fé da superfície, é o núcleo. Não exija que esse núcleo pareça o que você tinha antes. Deixe que ele seja o que é agora. A segunda coisa é permitir que o luto seja completo. A cultura religiosa frequentemente apressa o luto. 30 dias, 40 dias, 1 ano, e depois espera que você já esteja bem, que já tenha superado, que já esteja de volta à normalidade. Mas luto não tem prazo. E apressar o luto não o elimina, só o empurra para baixo, onde fermenta e reaparece de formas que não reconhecemos mais como luto. Chore quanto precisar, por quanto tempo precisar, e não deixe ninguém, por melhor intenção que tenha, apressar o seu tempo. A terceira coisa é encontrar uma linguagem honesta para sua relação com Deus agora. Não a linguagem de antes, a linguagem de agora. Pode ser raiva, pode ser silêncio, pode ser uma pergunta que você repete sem resposta, pode ser simplesmente: ainda estou aqui, não sei mais nada. Mas ainda estou aqui. Isso é oração, talvez a mais honesta que você já fez. A quarta coisa é não se isolar completamente. Quando a dor é profunda, o impulso é fechar a porta, fechar o coração, fechar a possibilidade de ser visto por alguém. E algum afastamento é saudável. Você não precisa se expor antes da hora, mas isolamento total aprofunda a dor em vez de aliviar. O ser humano foi feito para ser sustentado, e permitir que pelo menos uma pessoa, que você confia, te veja no meio da sua dor real, é um ato de coragem que a cura precisa. A quinta coisa é a mais longa e a mais importante. É aprender a carregar as duas coisas ao mesmo tempo. A dor e a esperança. A pergunta sem resposta e a confiança que permanece. A ausência do que foi perdido e a presença de quem ainda está.
Isso não acontece de vez, acontece aos poucos. Num dia ruim você carrega só a dor, num dia um pouco menos ruim você consegue sentir as duas coisas juntas por um momento. E com o tempo, não porque a dor passou, mas porque você cresceu ao redor dela, as duas coisas começam a coexistir com mais espaço. Isso não é superar. É integrar, e integrar é muito mais honesto do que superar. A fé do outro lado de uma perda profunda não é a mesma de antes. É uma fé que sabe o que a outra não sabia, que foi testada de uma forma que a outra nunca foi, que escolheu permanecer, não porque era fácil, mas porque no fundo, no mais fundo, havia algo que não conseguia soltar. E essa fé tem um peso, uma profundidade, uma autenticidade que a fé do conforto raramente alcança. Se você está no meio de uma perda agora, não preciso que você tenha fé forte hoje, só preciso que você continue, um dia de cada vez, um momento de cada vez, com a dor que tem, com a fé que sobrou. É suficiente. Me conta nos comentários, você já teve que reconstruir a fé depois de uma perda? O que te ajudou a continuar? No próximo vídeo vamos falar sobre algo que muitas pessoas enfrentam em silêncio. O que fazer quando você ora pelo casamento e ele acaba mesmo assim? Até lá!